Igreja, que a graça e paz seja convosco. O texto da palavra do Senhor desta noite, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 7. O tema da palavra do Senhor é Jesus, os pães, os cálices, a Páscoa e a ceia. E nós vamos então compreender como era celebrada a Páscoa e como que Jesus introduziu e estabeleceu a ceia do Senhor, que nós acabamos de celebrar aqui na congregação, para que todos tenham uma compreensão melhor, porque isso normalmente não é ensinado, explicado, sempre se passa batido, e a gente valorizar ainda mais a ceia do Senhor Jesus. Então está assim, Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 7, eu vou ler do 7 ao 20. Ele diz: chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-vos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei o fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é por vós dado, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Pai Santo, está lido a mensagem do Evangelho, a tua palavra. Que teu Espírito Santo agora nos ilumine e possamos, Senhor, ó Deus, ser instrumentos de edificar a todos quanto vão receber esta mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, irmãos. E todos aqueles que estão ouvindo pela internet, que possa aí compartilhar, se inscrever no canal, enfim, deixar o like e ser abençoado com esta mensagem. Normalmente, a ceia do Senhor, ela passa muito batida na igreja, até por conta de muitos compromissos, e se lê o texto e fala, e todo mundo acaba imaginando coisas, porque se a gente vê aqui, existem coisas que a gente nem entende direito e passa sem entendimento. Então hoje, versículo por versículo, estarei liberando a palavra. Deus vai estar nos ensinando. Acho que é importante a gente compreender como que era feita a Páscoa judaica. Jesus pega dessa Páscoa e ele então introduz a ceia. Agora é o Novo Testamento, então é importante isso. No versículo 7 ele diz: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Pães asmos, no hebraico, no judeu, fala matzá. Então era o dia de matzá. De acordo com a tradução judaico-cristã, os israelitas, eles fizeram um pão asmo, pão sem fermento, né? Antes da fuga do Antigo Egito. O pão asmo sem fermento, o hametz, é prato obrigatório na festa da Pessá. Pessá é Páscoa, em hebraico. Festa que também se chama Hag HaMatzot, ou festa dos pães asmos. É o primeiro dia do período da festa. E ele fala comemorar. Era necessário sacrificar. Comemorar significa sacrificar, é matar o cordeiro pascal, que é isso que realmente acontece na Páscoa. Esse dia era 13 de Nissan, o primeiro mês do calendário judaico, que equivale a mais ou menos março e abril. O povo da Galiléia, ele celebrava a Páscoa na noite de quinta-feira, de modo que os cordeiros eram mortos na tarde. No versículo 8 ele diz:
Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-vos a Páscoa para que a comamos. Pedro e João, aqui somente o Lucas, que como ele era detalhista, né? Ele especifica os nomes dos dois. Preparativos não era uma tarefa simples. Eles precisavam ligar o cordeiro pascal para ser sacrificado e fazer os preparativos para uma refeição para 13 pessoas, né? O Senhor Jesus e os 12. Aqui é o jantar que eles chamam de seder, que significa pedido em hebraico. É uma refeição feita na semana do Pessah. Pessah é Páscoa na língua deles. Consistia em quê? Então, esses preparativos, o que eles tinham que fazer? Sacrificar o cordeiro no templo, então ia lá e matava o cordeiro, assar o cordeiro, preparar a sala para a ceia e preparar ainda vários pratos secundários. Então a Páscoa é celebrada não somente com o elemento do cordeiro, mas tem vários preparativos. Contudo, acertos aí preliminares aparentemente já tinham sido feitos pessoalmente pelo Senhor Jesus, o proprietário do cenáculo. Então ele estava cuidando dos detalhes para eles. No versículo 9 ele diz: eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Pedro e João eram galileus, eram da Galileia, e eles precisavam de uma orientação como eles iam fazer isso em Jerusalém, né? Estava uma cidade diferente, e nessa hora adiantada havia poucos lugares livres, a despeito da tradicional disposição dos habitantes de Jerusalém de tornar disponíveis, né, essas acomodações sem nada cobrarem. Quer dizer, deixaram para ficar em cima da hora, né? Está parecendo brasileiro, mas isso aconteceu. Então havia essa disposição. No versículo 10: então lhes explicou Jesus: ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa a que ele entrar. Cântaro era um jarro, um pote, um vaso de barro. É uma circunstância incomum, né? Porque um homem carregar um cântaro de água, em geral os homens carregavam baldes ou odres, coisa mais pesada. As mulheres é que carregavam cântaros, de modo que um homem carregando um cântaro tenha sido algum tipo de sinal já pré-arranjado. Aí não seria difícil de ser notado. Então eles não observaram esse homem lá. Cristo revela tudo antes, por quê? Para ajudar na fé dos discípulos. Então ele fala antes, eles iam encontrar, e encontrando, isso iria fortalecer a fé deles. No versículo 11: e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Aposento, aí a palavra cataluma, era uma sala de jantar, tipo de uma hospedaria. O que poderia ser mais claro do que isso? Cristo está celebrando a Páscoa, apesar de ser um dia antes. Ele antecipou, porque na sexta-feira que era feito o cordeiro, ele seria o cordeiro, porque Jesus seria o cordeiro pascal, imolado em 14 de Nissan, ou março e abril, no nosso calendário. A natureza secreta dessa reunião, ela indica que Jesus estava buscando privacidade, porque nem a mãe dele, Maria, estaria presente, mas ela tinha uma importância muito grande, a ceia. Por isso que com seus discípulos, os judeus chamam de Talmidim, estavam reunidos. Então 13 homens estavam ali. Versículo 12: e ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. Cenáculo, anogeon em grego, era uma ampla sala de andar no andar superior da casa, toda mobiliada, tipo um sobrado, vamos dizer, no nosso linguajar aqui, tipo um refeitório, um restaurante, na parte de cima, muito bem acomodado. Muitos divãs, almofadas, convidados se reclinavam enquanto estavam comendo. Então era algo muito confortável. 13: e indo tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Então isso foi dando certeza para eles de quem era Jesus. Assim como ela acontece, por exemplo, em Lucas 19:32. Os evangelhos, eles registram de uma maneira especial como que Jesus, mostrando que ele era o Messias, como ele colocava as coisas, né, com antecedência, para que os discípulos fossem lá e encontrassem do jeito que ele falou. Versículo 14:
Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Chegada a hora, isto é, na nossa terça-feira, ao pôr do sol, que começava a quarta-feira dos judeus, porque eles começam sempre às 18 horas. Marcava o início oficial da Páscoa. Reclinaram-se à mesa. As últimas das 4 perguntas do moderno culto. Então, a Páscoa celebrada no moderno culto é que eles chamam de Seder. Então, geralmente, a pessoa mais jovem faz a pergunta. Que pergunta? Em todas as outras noites, nós comemos nossas refeições sentando ou reclinando. Porque nesta noite, todos nós reclinamos? E a resposta é que na época em que as perguntas foram estabelecidas na liturgia do Seder, os escravos estavam sentados ou de pé, enquanto que apenas os cidadãos romanos livres, eles se reclinavam. Vocês vejam que interessante, né? Assim, na linguagem cultural romana, todos estando reclinados significa que todos estavam libertos da escravidão. Eles da escravidão do Egito, e agora os discípulos da escravidão do pecado. Então, já começa por aí. Então, esse reclinado, que sempre passou despercebido, para eles tinha uma significação muito importante. Para o judeu, a libertação da escravidão do Egito. Para nós, a libertação do pecado. No versículo 15, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Jesus queria que os seus talmidins, né, os discípulos, preparassem por várias razões. Primeiro, porque ela representava, a Páscoa representava a nação de Israel. Está lá em Marcos 14, 17. E agora Jesus estava se preparando para se tornar o verdadeiro Pascal, porque aquele cordeiro pascal, porque aquele cordeiro que eles imolavam, que eles sacrificavam e matavam, era símbolo, era um tipo do verdadeiro cordeiro que é Cristo. E ele seria sacrificado pelo pecado do povo de Israel, como de toda a raça humana. E essa então seria a última ceia simbólica, verdadeira, celebrada ali, porque agora, no dia seguinte, a verdadeira Páscoa iria acontecer. Jesus então ele sabia que a ceia simbolizava a generosa dádiva do seu corpo e sangue para os discípulos, para obter a salvação para eles. Esta ceia pascal, ela ora para a expectativa das bodas do Cordeiro, que fala no Apocalipse 19, e eu falo um pouquinho mais à frente. Versículo 16: pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. A palavra se cumpra, pleiru, significa fazer a vontade de Deus. Então a vontade de Deus será feita. Mas a gente vai entender melhor isso um pouquinho mais à frente. Jesus, na refeição, na última ceia, acrescentou um significado considerável a esse simbolismo que já tinha, que eles conheciam da Páscoa. O final e o pleno cumprimento da Páscoa será revelado após o retorno de Jesus para governar em glória, conforme está no Apocalipse 19. A morte de Cristo, que seria no dia seguinte, ela cumpriria o que representava aquela refeição pascal. Então, agora, não mais a morte de um cordeiro, seria imolado o Filho do Deus Altíssimo. Então, a Páscoa, que era um memorial de libertação do Egito para Israel, foi um tipo profético do sacrifício de Jesus Cristo para salvar a humanidade. A compreensão disso nos faz assim como o judeu, ele é fiel no cumprimento da Páscoa, porque ele está esperando o Messias, o cristão deveria ser fiel à ceia, porque ela é a realidade. Ela é a realidade do sacrifício de Cristo. Versículo 17. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Lucas menciona 2 cálices, no versículo 17 e no versículo 20. Vamos entender. Os judeus, eles tomam 4 cálices da Páscoa, que é a tradição hebraica, que eles incorporaram desde o ano 300 a.C., com base em Êxodo 6, 7. Êxodo, eu vou ler o texto de Êxodo, e por cada frase, eles colocaram um símbolo em cada um dos cálices. Então são 4 cálices. Aí nós vamos entender qual foi o cálice que Jesus usou para estabelecer a ceia. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão,
e os resgatarei com braço estendido e com grandes juízos, e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Então, os 4 cálices, o primeiro, eles chamam de cálice da santificação, kadosh, em hebraico. Eles tiram dessa frase aqui, vos separarei e vos tirarei. Quer dizer, então agora Israel é para o uso exclusivo de Cristo. O segundo cálice é o cálice das pragas, que eles tiram da frase, e eu vos livrarei da servidão. Deus livrou Israel do juízo do primogênito. Jesus livrou a todos nós do juízo eterno. Então começa a simbologia. Olha, vocês era só o primogênito mais velho que ia morrer. Agora Cristo veio para não morrer nenhum de nós. O terceiro cálice, ele chamava de cálice da redenção, Gaal em hebraico. Redimir, comprar por um preço pago, na compra do escravo, né? Comprava-se e pagava o preço do escravo da sua liberdade. E o quarto cálice, o do louvor, da gratidão, da aceitação, quando ele diz, e eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Assim é a ordem dos cálices durante o sedar, o jantar. A mãe de família, ela se levanta, ela acende as velas do candelabro. Depois, o pai de família está celebrando, se levanta e abençoa o primeiro cálice. Boa parte foi repetido por Jesus nos versículos 17 e 18. Até que Cristo está seguindo o ritual da Páscoa. O pai, ele vai abençoar o segundo cálice, que eles chamam de Haggadah, do hebraico, que significa narração. Quer dizer, é o texto que eles utilizam para o serviço da noite do Pessah. Pessah é Páscoa em hebraico. Com a leitura, então, eles contam a história para que Israel nunca esqueça. Então, assim, os judeus se preocupam em explicar a Páscoa para que todo judeu, desde as crianças, vocês vão ver aqui que elas entram também, desde as crianças, eles não esqueçam isso. Hoje, a igreja tem a obrigação moral e espiritual de estar sempre relembrando a ceia, porque se esse povo, o primeiro povo escolhido por Deus, mantém a memória do sacrifício da libertação do Egito, e nós, que é a salvação da nossa alma. Então, nesse momento, o líder da família, ele vai explicar como a Páscoa aconteceu, da mesma maneira que eu estou explicando para vocês hoje, todo esse evento colocando com Cristo. Ele só explica a parte judaica. Naquela noite fatídica, o sangue do cordeiro era comido inteiro, com ervas amargas, ninguém toma. Nesse momento, então, as crianças são inseridas na Páscoa. As crianças, então, elas não ficam numa escola bíblica separada do culto. Elas estão juntas. O hebreu até hoje mantém as crianças juntas ali aprendendo. Então, criança tem que estar com os pais no culto. Não tem nada de colocar escola bíblica de criança, tem que ser horário separado. Outro, pode ser o mesmo dia, mas outro horário. No horário do culto, as crianças têm que estar com os pais. Com toda a dificuldade que isso representa. Por que as crianças hebraicas aprendem? Ou será que só lá que as crianças... Não, isso é erro nosso. E é um erro que contraria a vontade de Deus. Então as crianças, elas têm o direito de fazer até 4 perguntas sobre a Páscoa. E as perguntas são feitas, elas têm que cobrir pelo menos 3 dos 4 elementos da Páscoa. Então elas já fazem perguntas já sabendo que tipo de pergunta pode fazer. Primeiro, o sacrifício do cordeiro no sangue do umbral e nas portas para os hebreus serem poupados. Como que as crianças aprendem isso? Porque os pais ensinam, está sempre sendo ensinado. Segundo, as ervas amargas para se lembrarem dos 430 anos que sofreram trabalhando como escravos no Egito. E terceiro, o pão sem fermento, que significa sem pecado, da Páscoa, da Pessah, passar por cima. No final do Haggadah, que o líder conta a história e responde as perguntas das crianças. Tudo isso no culto da Páscoa. O líder se levanta e convida a todos para que cantem a primeira parte do Alel, que é o louvor em hebraico, tirado dos Salmos 113 e 114, que eles chamam de Halel egípcio, né? Lembrando o sofrimento do Egito. Os judeus louvam a Deus e cantam. E aí depois todos os presentes tomam o segundo cálice e se alegram por Deus os terem libertado das pragas do Egito. E principalmente da 10ª praga, a morte dos filhos mais velhos, os primogênitos. É nesse momento que o Haggadah, narração,
que Jesus explica, e Jesus pega esse momento e explica o que Lucas escreveu no versículo 19. Nós lemos aqui: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e lhe deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazer isto em memória de mim. Então agora estão tendo uma compreensão diferente. Agora não estão olhando mais para o Egito. Agora Jesus está dizendo: eu sou a Páscoa. Um cálice. É um cálice, é um copo de pé para certas bebidas. Jesus aqui profere abrahá, a bênção sobre o cálice. O hebreu anuncia, porque ele fala, deu graças, abençoar. Ele fala: Baruch atah Adonai Eloheinu Malecha Olam Borei Peri Hadefen. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, Criador do fruto da vida. E diz: havendo dado graças, vem a palavra Eucaristia, que significa sentir gratidão, dar graças, agradecer. Versículo 18: pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Fruto, a palavra é Geneimar, aquilo que nasceu, os frutos da terra, produto da vide. Aqui não tem nenhuma prova de que esse era o suco fermentado e intoxicante com álcool, porque não aparece a palavra oinos, vinho, traduzido nas traduções, nos textos que falam da ceia do Senhor. Então, nos textos que falam da ceia, nunca é utilizada a palavra oinos. Além disso, ele era chamado de vinho enquanto permanecia no cacho de uva. Lá em Isaías 65:8 ele diz: assim diz o Senhor, como quando o vinho novo é encontrado no cacho de uvas, alguém diz: não o destrua, para uma bênção ele existe. Assim farei eu por amor de meus servos, para que eu não possa destruí-los todos. Então, a compreensão do hebreu é bem diferente da nossa quando se usa a palavra vinho. Versículo 19: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Na Páscoa, Israel retira todo o fermento dos restaurantes. Presta atenção para vocês verem que interessante esse detalhe. Na Páscoa, Israel, ele retira todo o fermento dos restaurantes, mercados e padarias. Guarda o fermento no armário, com pano preto. O produto mais vendido na Páscoa ocidental é o chocolate, ovos de Páscoa. Na receita do ovo de Páscoa tem fermento, e é o contrário do que ensina a palavra de Deus. Estratégia de quem? Interessante, não é? O judeu tira cumprindo a Páscoa, pão sem fermento. Na nossa nós colocamos, e num ovo de Páscoa. Então fica coelhinho da Páscoa, todo mundo ensinando o coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa? Não, é o cordeiro pascal. Mais importante, esse pão que ele pegou. Na Páscoa judaica há 3 pães, um em cima do outro, com os nomes de Abraão, Isaac e Jacó. Qual desses 3 pães vocês acham que Jesus pegou? Eu pergunto. Existem 3 pães, mais ou menos dessa forma. Ele só é maior. A gente compra esse pequeno. Um em cima do outro. Abraão, Isaac e Jacó. Qual pão Jesus vai pegar? Exatamente. Ele pega o de Isaac, porque Isaac é tipo de Cristo no Antigo Testamento. Ele não é ele que ia ser oferecido por Abraão? E Deus não faça isso então. Aí o que ele faz? Ele fala: e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu. Então o que ele faz? Ele pega o pão e ele rasga o pão em 2. Certo? Nunca o pão, vocês podem ver se vocês tentar fazer isso, nunca o pão vai ficar com a metade certinha. Fica uma parte maior e uma parte menor. O pedaço menor, ele é colocado sobre a mesa, essa matzá quebrada, como eles chamam, e é chamada de pão da aflição ou pão da miséria, da pobreza. O pedaço maior é enrolado e escondido num pano, e é chamado de aficomã.
literalmente significa deserto, e vem de uma palavra grega que significa sobremesa. Ele é escondido para ser encontrado pelas crianças, mais tarde, né? E ser comida por último. Então, eles partem o pão em dois. A parte menor é o que eles vão celebrar, que é o que Jesus está fazendo aqui. E o afikoman, que eles chamam que é a parte maior, é guardada num pano preto, fica lá guardadinho. O líder esconde, e é a última coisa que eles vão comer. Então a parte menor é a que fica com Jesus. Aí ele diz: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazer isto em memória de mim. E cada pedacinho então é entregue aos presentes. As pessoas vão lendo a história da salvação do Egito, das pragas, a libertação da nação de Israel. Então não tem nada a ver com o ovo de Páscoa, é o cordeiro da Páscoa. Quando termina a parte dos primogênitos, quando Israel é libertado, na celebração, eu estou narrando, então os judeus eles podem comer o cordeiro com seus acompanhantes. Aí então cada um vai pegando o seu pedaço de carne. Ficou guardado então a parte maior do pão, que eu disse que chamam de afikoman. O primeiro representa a primeira vinda de Cristo. É o pão da aflição, tanto no Egito, que eles sofreram, como Jesus sofrendo por nós. Então a parte que é partida, essa que nós comemos agora, para o hebreu simboliza o sofrimento do Egito. Para nós, ela simboliza o sofrimento de Cristo. Então imagina, eu não venho tomar a ceia por muitos motivos, quer dizer, eu não dou valor para os sofrimentos de Jesus por mim. Que tipo de cristão eu sou? É a pergunta, né? O segundo, a parte maior do pão chamada afikoman, ela fica guardada, escondida, ela representa a segunda vinda de Cristo, quer dizer, a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Naturalmente, porque é a melhor parte, né? A melhor parte da história vai ser quando Jesus vem buscar a gente fica com ele para sempre. Então, a última coisa que os convidados comem como uma sobremesa é o afikoman. Não se pode, inclusive os rabinos judeus dizem assim, lá em Israel, essa é a frase atual deles, não pode ser concluído um seder de Páscoa sem o afikoman. Então, todo o evento hoje eles chamam de seder. Para que eles fazem isso? Para que o gosto que fique na boca das pessoas seja o paladar do afikoman. Ele vai sempre estar aguardando. Eles aguardam o Messias que vem, nós aguardamos o Messias que volta para arrebatar a igreja. O chefe da casa então ele chama as crianças, que têm um coração ensinável, inocente no começo, mas o coração ensinável. A criança é como uma folha de papel em branco. Foi por isso que Jesus disse assim: na verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. Marcos 10, 15. Por quê? Todos aqueles que têm um coração como uma criança, ensinável, que se pode ensinar. Então quando ele diz isso, não receber como uma criança, como? Tem que ter um coração ensinável. As crianças estão na fase de aprendizado. Você ensina, ela aprende. Então tem que ter um coração fácil de aprender. E o chefe da casa dá a missão para as crianças encontrarem o afikoman. O afikoman significa, como eu falei, a volta de Jesus. Os 3 pães da Páscoa simbolizam então o de Abraão, a parte humana da aliança. Isaac é Jacó, representa Israel, e Isaac é um tipo de Cristo. E no versículo 20: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus então ele pega o terceiro dos 4 cálices. Lembre-se que eu falei que o primeiro cálice é da santificação, o segundo das pragas, da libertação, o terceiro da redenção, que é quando sai o povo do Egito, e o quarto é o cálice do louvor, da gratidão. Jesus pega o terceiro cálice. Então o cálice da ceia é o terceiro. Assim como a gente sabe que o pão que ele pegou foi o de Isaac, e a parte menor foi a que ele distribuiu para os discípulos, já como ceia, o terceiro cálice da redenção é o que estabeleceu a ceia do Senhor. Portanto, Jesus estabelece a ceia no terceiro cálice, que foi o que nós celebramos, porque nós naturalmente imitamos a Jesus. E essa é uma obediência também, né? Jesus então ele usa o terceiro cálice, chamado cálice da redenção. Redimiu Israel da escravidão do Egito.
e inaugura uma nova aliança. Agora a aliança não mais no monte Horebe, agora a aliança no monte Gólgota, no Calvário. E não mais um cordeiro, agora Jesus, o Filho de Deus, é o cordeiro. Essa nova aliança, ela foi profetizada por Jeremias, capítulo 31, versículos 30 e 33, ele diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, a nova aliança, ela renova e restaura a aliança de Moisés, que ele prometeu ao povo judeu. Jesus, então, ele se identifica, ele se apresenta como o Cordeiro de Deus, o Pai. Agora, para que haja um cordeiro morto, alguém tem que matar. E nesse momento, Jesus introduz a traição de Judas. Quem seria que iria matar? Responsável pela morte? Judas, aonde ele fala, versículos 21 e 22, que a gente não leu, né, que ele fala: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Então Jesus coloca isso. Então a gente entende, já estamos aprendendo, que Jesus pega o pão, que é Isaac, representa Isaac, fica com a parte menor e distribui para os discípulos. Então ele coloca o pão da ceia. O terceiro cálice da redenção, ele institui a ceia, e ele mostra quem é que vai ser o responsável pela morte do Cordeiro de Deus, que é Judas Iscariotes. Então Jesus, ele explica que a Páscoa judaica apontava para mim, ele, né? Era apenas uma sombra. Jesus é a realidade. Jesus distribui e manda seus discípulos tomarem, no versículo 17. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti entre vós. Que é como a gente faz, né? A gente reparte entre nós. Então na velha aliança, o sangue era de um cordeiro sem mancha, de 1 ano. Na nova aliança, o cordeiro é o Filho de Deus, o eu sou. No quarto cálice, esse é a segunda parte do alel. O líder da mesa, então, está lá, estamos celebrando a Páscoa judaica. Ele vai recitar uma parte do Salmo 115 a 118 e vai cantar. Está aí no versículo 30 de Mateus 26, 30, ele diz: e tendo cantado um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. No final do momento em que Jesus canta o salmo, aí então eles tomam o quarto cálice. E só então termina o Seder, toda a celebração da Páscoa. E eles celebram então com base no Êxodo 6:7. Eu vos tomarei por meu povo, e serei para vós Deus, e sabereis que eu sou o Eterno, vosso Deus, o que vos tirará das cargas do Egito. Então, a gente aprende claramente que a igreja, ela não substitui Israel. Deus trata separadamente Israel, igreja e os gentios. Os gentios não salvos. Veja bem, nós devemos celebrar a Cristo como Cordeiro Pascal que nos deu a libertação do império das trevas. Em 1 Coríntios 5:7, atualizada traduz assim: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. A nossa tradução traduz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Assim, Jesus é o pão sem fermento, e o Cordeiro Pascal sacrificado em nosso lugar. E aí então vem a refeição. Os judeus vão comer ovos, ervas amargas e uma série de alimentos que foram incorporados pela tradição judaica. E aí então vem o momento de agradecer, dar graças. O líder se levanta, toma o terceiro cálice da redenção, dentro do Seder, ninguém come mais nada. E todo mundo oferece um para o outro, como nós já falamos. E Jesus paga o preço por nós, e o terceiro cálice é o que ele estabelece a ceia. Ele fala: depois de cear,
Então Jesus agora vai reinterpretar que ele é o verdadeiro cordeiro, como João fala lá em 29. No dia seguinte, João viu aqui, João Batista, né, Jesus que vinha para ele e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um detalhe importante, Mateus 26:30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus tomou o terceiro cálice e cantou o próprio Alel. Mas Jesus não tomou o quarto cálice, o do louvor. Por que será? O cálice era de louvor, de júbilo, de alegria. E aquela noite era a véspera da sua horrenda e violenta morte na cruz. Não era noite para júbilo ou alegria. Naquela noite, o Senhor Jesus foi entregue por todos nós. Jesus sairia dali e se prepararia para suportar o castigo de todos os nossos pecados. Ele iria suar sangue, hematitrose, microvasos estourando. Mas ele prometeu que tomará o quarto cálice quando ele voltar. Baruch Rabá Bashem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Então toda vez que a gente canta bendito é o que vem em nome do Senhor, nós sabemos que é a promessa dele voltar para que tomemos o quarto cálice. E quando é que nós vamos tomar o quarto cálice? Agora vocês entendem. Apocalipse 19:9 ele fala: e ele disse, escreve, abençoados, eu gosto dessa palavra, abençoados são aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E ele disse-lhe, estas são as verdadeiras palavras de Deus, aleluia! O quarto cálice nós vamos tomar com ele, que glória! Aleluia! Você está entendendo como é profunda a ceia? Quanta coisa a gente não sabia. Eu falei, meu Deus, eu tenho que compartilhar isso, porque é muito rico. Então eu sei que hoje nós estamos tomando o terceiro, mas logo, logo, não vai demorar, nós vamos tomar o quarto cálice com ele. Aleluia! E mais, né? Nós vamos tomar o quarto cálice olhando as marcas dele, porque as marcas dele, ele se condenou. Ele vai tê-la para sempre. Nós vamos olhar e ver as marcas, olha, a marca do terceiro cálice. Mas ele nos dará o quarto cálice. Aleluia. E para encerrar, hoje só falo do meu Senhor. Mateus 27, 50, 51 diz assim: e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O véu, ele era uma cortina que separava o lugar santo do Santo dos Santos. Eu vou ter a oportunidade de explicar o tabernáculo para a gente compreender isso. É onde ficava a Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança ficava num lugar chamado Santo dos Santos. De fato, como muita gente fala, mas lá tinha a imagem de dois querubins. Tinha, gente, tinha. Só que é um detalhe que ninguém conta, que às vezes gostam de usar esse texto para justificar imagens. A Arca da Aliança, ela ficava num lugar que o povo não via, e apenas uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, que é em setembro, o sumo sacerdote entrava para sacrificar. Uma vez por ano. Então ela não ficava visível. E ela era protegida, cercada pelo véu. O véu, segundo 1 Reis 6:2, ele tinha 18 metros de altura, 12 centímetros de espessor, era um negócio grosso. E eles dizem que ele era feito de um material azul, roxo e escarlate. Escarlate é um vermelho vivo. E de linho fino torcido. Cavalos puxando dos dois lados não podiam parti-lo. Aí a gente pergunta, por que o véu se rasgou de cima para baixo? Porque a gente olha lá e ele se rasga. Vocês não já tiveram a curiosidade de ler esse texto? Falam, mas por que ele se rasgou de cima para baixo? 4 respostas nós temos para isso. Primeiro, naqueles tempos, um pai, quando ele perdia seu filho amado, ele rasgava as suas vestes em lamentação pela dor, pela grande dor, pela perda do seu filho. Sendo rasgado de alto a baixo, mostra que não foi um homem
que o cortou, mas sim Deus, o Pai, lamentando a dor pela morte do seu Filho Jesus, o Filho de Deus. Está lá em Mateus 27, 54. Diz assim: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então ele reconhece que Deus o Pai. Agora como ele faz? Ele lamenta, ele sente a dor, então ele rasga o véu de alto a baixo, um véu que nem os cavalos puxando rasgava. Resposta 2: quando Jesus morreu, o véu rasgou, e Deus então sai daquele lugar para nunca mais habitar em um templo feito por mãos humanas. Atos 17, 24. Nem nos montes que o povo vai lá buscar, nem em Jerusalém, como explicou Jesus para a mulher samaritana. Agora Deus habita em nós, através do Espírito Santo. Ele está em nós. Jesus disse lá em João 14, 17, 23: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, estará em vocês, estará em nós. Depois ele diz: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e iremos a ele e faremos nossa morada nele. Então agora não em prédios, não no monte, não em lugar nenhum, agora em nós. Nós somos o templo dele, o templo do Espírito Santo. Aleluia. Resposta 3: significa que o caminho para o Santo dos Santos estava aberto para todas as pessoas, em todos os tempos, tanto para gentios quanto para judeus. Paulo compreendeu tanto isso que ele escreve em Efésios 2,14: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, que separava realmente os átrios, agora não tem mais. Depois ele escreve em 3,6 de Efésios: a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Então esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Depois ele escreve em Gálatas 3, 26 e 29: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, quer dizer gentil, né? Nem judeu nem gentil. Grego simboliza aqui, representa os gentios. Nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu tenho sangue espanhol que corre na veia. Não, meu irmão, agora você tem sangue de Cristo. Agora está purificado. Agora é de Cristo. E a última resposta: de uma certa forma, o véu era símbolo de Cristo como sendo o único caminho para o Pai. João 14, 6. Jesus, primeiramente em Hebreus, ele diz, Hebreus 19, 20: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Agora tem um véu, é a carne dele. E aí Jesus, então, para encerrar a mensagem, com essa frase célebre, é uma frase que eu gosto de declarar: o caminho para o Pai só tem uma forma de chegar ao Pai. E Jesus disse assim, ó, disse-lhe Jesus respondendo para Tomé: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso ele se referia ao tabernáculo. Eu vou ter a oportunidade de explicar para vocês como que ele falou que o judeu entendeu, porque até hoje pouca gente eu já vi que não entende disso. Eu vejo as pessoas dando explicação nas redes sociais, eles estão mais por fora do que asa de canecão. Não entende, porque temos que compreender. Hoje eu trouxe a compreensão da ceia pela forma judaica de celebrar a Páscoa. Então você aprendeu que Jesus, dos 3 pães, o de Abraão, Isaac e Jacó, ele escolheu o de Isaac. Ele partiu em 2. A parte menor foi a que ele distribuiu e estabeleceu o pão. A parte maior, o afigomã, representa o que vamos comer na volta, no dia do cálice. 4 cálices, desses 4, o terceiro cálice da redenção foi que ele estabeleceu a ceia, que nós
celebramos hoje. Então, se a gente pegar dentro da Páscoa judaica, nós comemos o pão de Isaac e tomamos o terceiro cálice. O quarto cálice, esse nós vamos tomar lá com ele. Lá com ele. Então você sabe que quando chegar o dia do arrebatamento e você se vê subindo, você fala: eu vou tomar o quarto cálice, eu vou tomar o quarto cálice. Chegou a hora de tomar o cálice do louvor e da gratidão. Pai Celestial, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo por esta palavra. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa fazer com que as pessoas que vão receber, ouvir essa mensagem, aqueles que ouviram agora, possam valorizar a ceia e entender o processo que os que estão tomando e vivenciando essa ceia agora, em breve vão tomar aquela que o Senhor prometeu. Porque no dia da cruz não foi possível, mas existe um dia programado pela tua soberana vontade, que será a cumprimento de Apocalipse 19, Senhor, e nós cremos, nós estaremos contigo nessa data, e vamos poder dizer, Senhor, com muita alegria, com muita propriedade, e disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus esteja falando no seu coração, e daqui para frente você possa enxergar a ceia do Senhor com essa revelação que você teve desta maravilhosa palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.